Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 11ª videoaula das nossas lições de jovens. Estamos dando prosseguimento ao primeiro trimestre de 2023, que começa a chegar aqui a penúltima lição da nossa revista. Terminando esta lição, estaremos entrando na penúltima lição, que é a lição de número 12, restando apenas aí para frente umas 2 ou 3 lições para a gente terminar este estudo bíblico que tem como tema principal separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor, que é o mais importante, e sermos usados por Ele. Vermos o Senhor tem referência à nossa estadia com Deus na eternidade, e sermos usados por Ele faz referência à vida que vivemos agora, para que possamos ser usados pelo Senhor como vasos de valor em suas mãos, em sua maravilhosa, gloriosa, soberana, bendita e majestosa presença. Nós temos um texto inicial aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, verso 23, que é o nosso texto principal da lição de hoje. E nos fala o seguinte: o mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Do que falamos aqui? Falamos daquilo que traz o título da lição de hoje: santidade integral, santidade completa, santidade total. Esta santidade envolve corpo, alma e espírito, Toda a composição do ser humano deve ser colocada diante do Senhor para a glória do Senhor. Nosso resumo: a santidade deve abranger o ser humano por completo. O espírito, sede do relacionamento com Deus; a alma, a sede dos nossos sentimentos; e o corpo, aonde essa parte, que é invisível, espiritual, habita. Espírito e alma habitam no corpo. Este corpo que é chamado, conhecido, revelado na Bíblia também como templo e morada do Espírito Santo. Temos alguns textos em 3 partes da Bíblia. A primeira é em Gênesis, capítulo 2, versículo número 7, onde diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Temos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 ao 23, que nos fala o seguinte: examinai tudo, retende o bem. E verso 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Veja que até da aparência do mal devemos nos abster. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprindo assim, esta palavra, ela faz referência a outra parte em que Paulo escreve dizendo que o corpo é para o Senhor, devido a fazer referência ao corpo como templo do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Tradução: o texto de 1 Tessalonicenses 5:23 apresenta o ser humano integral, por completo, espírito, alma e corpo. Na lição deste próximo domingo, veremos que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em sua totalidade. Para isso, será analisado o impacto da santidade nestas 3 áreas, começando pelo espírito. Primeiro tópico: o ser humano é integral, espírito, alma e corpo. Vamos ao conceito de um ser humano integral ou do ser humano integral. Para entender o conceito do ser humano integral e a influência deste
na construção teológica no primeiro século, se faz necessário conhecer um pouco, né, da visão da cultura helênica para constatá-la com a judaica. Os gregos acreditavam em uma antropologia, que é o estudo do homem, né, especialmente platônica, que vem de Platão, que era dicotomista, ou seja, o ser humano em duas partes, que no caso, corpo e alma, apenas, né? Nesta visão, a alma era super valorizada, sendo considerada parte do bem. Já o corpo era tido como a parte do mal, consequentemente, desvalorizado e considerado o cárcere da alma. Olha o engano, olha o equívoco aqui. O corpo é uma bênção de Deus, não o cárcere da alma. Na visão platônica, a alma era aprisionada no corpo. Entretanto, a concepção judaica considerava o ser humano em sua totalidade. Na Bíblia, a criação do homem é de forma integral. No Novo Testamento, por influência paulina, prevaleceu o ponto de vista judaico. O apóstolo Paulo, apesar de ser um conhecedor da cultura grega, assegurou aos crentes de Tessalônica que Deus vê o ser humano como um todo. E esse todo não é apenas corpo e alma, mas corpo, alma e espírito. Vamos falar um pouco sobre o corpo, que é a parte material, física, palpável do ser humano. A dicotomia dos gnósticos, por influência do pensamento grego, defendia que a matéria era má e distinta do espírito, considerado a parte boa. O espírito, no caso, é considerado a parte boa. A doutrina gnóstica, com base neste pensamento dualista, provocava dois tipos de comportamento errôneo. Primeiro, levava as pessoas a fazer o que bem entendesse com o corpo, uma vez que a crença era de que não afetava o espírito, ou seja, veja como que eles pensavam a respeito disso. Se o corpo era mau, não tinha solução para o corpo, ele era mau porque era mau mesmo, e, por outro lado, o espírito era bom, então podia-se fazer qualquer coisa através do corpo. Com o corpo, ora, ele é mau. Isso não vai influenciar o espírito porque o espírito é bom. O segundo comportamento era o inverso. Já que o corpo era a matéria má, melhor não fazer nada com ele para mortificá-lo. Portanto, dois extremos onde o primeiro comportamento pecava pelo excesso e o segundo por falta. Quer dizer, no segundo caso aqui, não se praticava nada com o corpo para poder mortificar o corpo. Quer dizer, o corpo era privado de tudo que lhe trouxesse ou lhe causasse prazer. Tudo. Podia ser uma alimentação boa, podia ser um bom descanso. Né? Imagine um banho de açude, um banho para quem toma banho de piscina, outras coisas assim saudáveis, bom, gostoso. Não, o corpo não pode fazer nada. Vamos mortificar o corpo, porque o corpo é mau, o corpo é ruim. Então eles iam a esses dois extremos através desse ensinamento errado. Por um lado, metiam a cara no pecado e por outro, se abstinham demasiadamente de qualquer coisa que lhe causasse prazer. O Novo Testamento demonstra que tanto os judeus como os judeus cristãos e os cristãos gentios, eles defendiam a preservação do corpo em santidade, evitando assim os pecados contra o corpo. 1 Coríntios 6, verso 18 e verso 19. Vamos ler esse texto. Abrir a minha Bíblia aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 18. Observe. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós, não sois de vós mesmos. Note que
o apóstolo refere-se, escreve à igreja referindo-se ao homem interior. Olha, vocês entendam, esse corpo aí não é de vocês mesmos, né? Ele fala com o homem interior das pessoas que habitam nesse corpo, dizendo: o corpo não é de vocês mesmos. Portanto, tende a evitar a fornicação ou a prostituição, né? Ou a prática antes do casamento. O corpo humano é o lugar de habitação do Espírito. Temos algumas referências, 2 Coríntios também 5:1 e 2 Pedro 1:13, verso 14, que nos convoca a sermos sóbrios e andarmos em santidade. O corpo sem o espírito e a alma é morto. Tiago 2, verso 26. Está escrito lá que o corpo sem alma, sem espírito, é morto. Terceiro, alma e espírito, a parte espiritual do ser humano. Falamos resumidamente sobre o corpo, agora vamos falar sobre alma e espírito. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, temos textos que distinguem bem a parte imaterial do ser humano, que é a alma e o espírito. O profeta Isaías faz uma afirmação que destaca a alma e o espírito. Por exemplo, se a gente pegar aqui Isaías, capítulo de número 26, Isaías 26, verso 9, está escrito: com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Observe o texto. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Veja que são duas partes. Não é apenas uma, duas partes. Estão intrínsecas no ser humano. Só que são duas partes tão unidas, tão unidas que nós não conseguimos fazer separação entre as duas. O texto de Hebreus vai dizer para a gente: somente a palavra de Deus é capaz, né, de fazer a separação entre alma e espírito. Dentre outros textos do Novo Testamento, pode ser destacada a adoração de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Temos também Hebreus 4:12, onde mostra a palavra do Senhor fazendo separação entre alma e espírito. O espírito humano foi gerado a partir do Criador. Nele o ser humano tem consciência de Deus e das coisas espirituais e tem conexão com as realidades divina e espiritual. Enquanto a alma é a sede da personalidade, lugar dos sentimentos, pensamentos e decisões. O espírito humano foi gerado a partir do Criador. Nele o ser humano tem consciência de Deus e das coisas espirituais e tem conexão com as realidades divina e espiritual. Já a alma é a sede da personalidade, a sede do lugar dos sentimentos, pensamentos e decisões. Tanto o espírito quanto a alma são eternos e se mantêm unidos após a morte. O cristão deve cuidar das partes do ser como um todo. Devemos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Segundo tópico, a santidade do espírito e da alma. Cristo morreu na cruz para resgatar o ser humano em sua totalidade. O pensamento dualista grego levava as pessoas a não acreditarem na ressurreição do corpo. Por isso, os crentes de Corinto tiveram dúvidas em relação à ressurreição pregada por Paulo. Então, o apóstolo assevera: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Inclusive, aconselho os irmãos que me ouvem agora, as pessoas que me ouvem, se você quer um texto com mais detalhes sobre a questão da ressurreição do corpo, leia todo o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui a gente citou apenas o versículo número 19, dizendo que se esperamos em Deus apenas nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo faz referência à realidade de ressurreição. Mas todo o texto, 99% do texto de 1 Coríntios 15, falando justamente sobre
a ressurreição. Paulo reafirma a fé na ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, verso 20 ao 28. Cristo ressuscitou em corpo, alma e espírito, tanto que as pessoas o reconheceram depois de sua ressurreição, como, por exemplo, Tomé, né, que queria ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e a ferida profunda do seu lado. E aí, ele teve a oportunidade de tocar. E tocou, então havia ali um corpo. Não era espírito, não era alma, né? Vamos falar sobre a santidade do espírito. A santificação do espírito ocorre no momento da justificação e regeneração e se mantém contínua e progressiva de acordo com as experiências, essencialmente, do crente com Deus. Trata-se de uma mudança diante de Deus. É de um morto espiritualmente para vivo, pois o Espírito Santo vem habitar no crente. E é isso que vivifica o homem. É isso que nos vivifica. Por meio da santificação do Espírito, essa nova criatura mantém comunhão com Deus, tornando-se co-participante da natureza divina e não vive mais na prática do pecado. Então temos comunhão com Deus ao sermos restaurados a Deus pela remoção dos nossos pecados, ao nascermos de novo crendo na pessoa bendita de Jesus. Quando o crente se afasta de Deus, ele morre espiritualmente, porque o seu espírito se afasta do Espírito Santo de Deus, e quando essa comunhão é cortada, a vida também, o fluxo de vida é cortado, porque a vida é Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu me afasto de Jesus, não tem como ficar com vida, não é verdade? Adão e Eva receberam a recomendação para não tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles desobedecessem essa recomendação, eles então morreriam. Todavia, quando eles tomaram o fruto, não morreram. Fisicamente não, continuaram vivos, mas morreram espiritualmente, porque o pecado causa essa divisão entre o homem e Deus. E uma vez que o homem está dividido de Deus, separado de Deus, então não tem como ele ter vida espiritual. Terceiro, a santificação da alma. A santificação da alma também está diretamente ligada à palavra de Deus. Quando o crente ouve e cumpre a palavra de Deus, seu espírito e alma são fortalecidos. Na justificação e santificação iniciais, o pecado é perdoado e removido. Todavia, a velha natureza continua presente em luta constante para sobrepor sobre o intelecto emoções e vontade, que são vivenciados por meio da alma. À medida que vamos tendo mais comunhão com Deus, Ele vai limpando o nosso interior e curando nossas emoções. Se porventura acontecer o contrário, perdermos ou diminuirmos esta comunhão com Deus, em vez do nosso interior ir sendo sendo purificado e limpo por Deus, ele vai se enchendo de pecados, de transgressões e de maldade novamente. Terceiro tópico, a santidade do corpo, a santidade do corpo. Dominando a concupiscência da carne. Aqui a gente fala sobre concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Através dessas coisas, Adão e Eva caíram lá no início. Essas coisas surgiram neles. Concupiscência da carne. Concupiscência, no sentido etimológico, tem sua origem do latim concupiscens, que significa o que tem um desejo forte ou um forte desejo. A concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os prazeres carnais. Qual que é a solução para isso? O fruto do Espírito. Andar em Espírito. Porque aí você vai ter o domínio próprio. Não é? João adverte o cristão a vigiar e buscar o controle, e não se deixar dominar pela natureza humana caída e pecaminosa. Algumas pessoas atribuem suas imoralidades à ação de Satanás, mas o apóstolo Tiago deixa bem claro que as pessoas cometem pecados motivados pela própria concupiscência, o desejo forte e incontrolável que elas têm que os leva à prática do pecado. Qual a solução para isso?
É o que Gálatas está dizendo no capítulo 5, verso 16. Andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Dominando a concupiscência dos olhos. Os olhos são consideradas janelas da alma e controlados e conduzidos pelos interesses egoístas, podem levar o ser humano a uma cobiça desenfreada, cometendo toda sorte de torpeza. Tomemos como exemplo Davi. Ele estava no terraço quando avistou uma mulher se banhando. Aquele olhar fez com que ele cometesse um adultério e depois um homicídio. Por quê? Porque Davi teve interesses egoístas. Davi não pensou se Batseba estava interessada. Davi não pensou sobre o fato de que ela era casada e de que tinha um marido, de que o seu marido não ia ficar feliz em ele possuir a esposa dele. E aí o que acontece? No seu desejo de concupiscência intenso, ele ignora o sentimento dos outros. E todas as vezes que o homem ignora o sentimento dos outros, nesse sentido, ele não consegue se refrear, porque ele só está pensando em si mesmo, em como se satisfazer. Desta forma, ele é capaz de chegar a esse ponto. Não somente cometer o pecado em si, como matar, como foi o caso de Davi com Urias. E hoje, não há a mesma coisa. Devemos tomar o máximo do cuidado, nos permitir ser guiado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo produza em nós o amor, e o amor vai eliminar a soberba. O amor vai eliminar os interesses egoístas, porque a gente não vai pensar só em si mesmo, vamos pensar no próximo. Pensando no próximo, não daremos vazão a algum desejo que queira surgir, né, em nós, que seja impróprio ou ilícito. Dominando a soberba da vida, estamos terminando a nossa lição. Soberba da vida é a ostentação pretensiosa. Não somente querer ser rico, mas querer ostentar. Eu tenho que mostrar que eu tenho, que eu posso, que eu sou e tal, né? Algumas pessoas querem a todo custo, querem a fama, querem o dinheiro, querem o prestígio. Aqueles que não têm o temor de Deus buscam erradamente a ostentação a qualquer preço e acabam renunciando à prática da honestidade e dos valores divinos. Por quê? Porque quiseram ser ricos a qualquer preço. E qualquer preço seria meter a mão no alheio, trapaçar, fazer negócio errado, né? O que seria uma riqueza lícita? Fruto do seu trabalho, né? Fruto dos seus esforços. E Deus vai abençoando, né? Aí é uma riqueza abençoada, né? No temor de Deus, é claro. Mas quando a soberba da vida, né, vai dominando o ser humano, ele vai atropelando estes princípios. Bem, na lição deste domingo, nós vamos estar aprendendo que o ser humano atinge a santidade integral quando busca um relacionamento sincero e íntimo com Deus por meio do Espírito Santo. Quando permitimos que o Consolador controle os nossos sentimentos, emoções, vontade, passamos a viver de modo que o Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. Cristo tem sido glorificado em toda a sua maneira de viver. Cristo deseja e quer ser glorificado de maneira integral em nossas vidas. Possamos glorificá-lo em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito. Deus abençoe os amados. Até a próxima lição, em nome de Jesus.